Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com mais um Viver Bem em Cristo e cumprimentando já aqui, nosso pastor, amigo, ministro do Evangelho, Sérgio Alves. Tudo bem, pastor? Tudo bem, uma boa noite a todos. Estamos de volta aqui para compartilhar com todos vocês da palavra de Deus, porque isso é muito, necessitamos muito e também é muito proveitoso para todos nós, no meu entendimento, e que vocês possam estar desfrutando de Cristo através desse programa de hoje, né? Esse é o nosso desejo, a nossa profecia para você. Então, a gente está muito feliz de estar aqui também, pastor. E hoje eu gostaria de abordar um tema que pode, muitas vezes aí, quem sabe no nosso bate-papo aí, parecer polêmico, contraditório ou não, que é a questão da vaidade, porque em Eclesiastes diz que, na vida tudo é vaidade. A vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E quando a gente fala nisso, eu fico perguntando, mas é errado eu ter vaidade? E eu me lembro que há muitos anos atrás, quando começou o programa, veio uma pessoa me entrevistar, para uma revista, enfim, querendo saber da vida, família, etc., do programa. E ele perguntou assim se eu era uma pessoa vaidosa. Eu disse, não, eu não me considero uma pessoa vaidosa, mas eu estava olhando assim para o meu jeito de ser, E quando saiu a reportagem, falou lá, Helene Beuren, para lá de vaidosa, quer dizer, tem que cuidar, o que a gente diz, mas enfim, e aquilo meio que me chamou a atenção. Poxa, mas eu falei para ele que eu não me considerava uma pessoa vaidosa, mas as pessoas veem a roupa que a gente usa, o fato da gente gostar de se arrumar, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar bem arrumada, bem vestida, de me sentir bem, de cuidar da pele, do cabelo, e eu vejo que o senhor também gosta de estar bem, tem uma aparência bonita, enfim, bem arrumado. Até que ponto a vaidade é válida? E o que é vaidade de verdade e a vaidade que fala na Bíblia? Porque a gente pensa, poxa, então agora eu sou cristão, eu tenho que andar lá com uns trapos, para ser humilde, para não ser uma pessoa vaidosa, não cuido mais do meu cabelo, enfim. Então, eu queria falar sobre essa questão da vaidade, o que seria considerado por Deus uma vaidade ruim, ou se existe vaidade boa ou não, Esse é um assunto assim bem difícil da gente falar, porque há uma linha muito tênue entre a verdade sobre nossa aparência e a vaidade, porque, veja bem, o cuidado do corpo e do vestir e do se apresentar, a apresentação é importante. Por exemplo, a roupa está vinculado à nossa alma. A gente se veste, se arruma conforme aquilo que culturalmente, quais são os valores, os princípios que estão dentro da nossa alma. É muito difícil você... Por que eu me visto desse jeito? Porque eu tenho dentro da minha alma um gosto e talvez uma necessidade que seja assim. E que talvez mude culturalmente de um país para outro país. Por exemplo, o Brasil é um país que aflora muito essa questão da vaidade, da beleza, como, por exemplo, em países da Europa, onde as pessoas andam despojadas de unhas feitas, maquiagem, enfim, cabelo muito arrumado. Então é uma questão também cultural, não é? Mas o que eu queria abordar sobre esse tema, que não é importante a gente analisar o externo. Por exemplo, se o externo
vai mostrar o que eu quero, o que a minha alma quer e deseja, e quais são os interesses da minha alma e do meu coração, e estar cuidando ou mal cuidado, ou cuidando demais, excessivamente. Tudo é um reflexo da nossa alma. Mas o que é importante nesse momento? Não analisar o meu exterior para saber se eu sou vaidoso ou não, né? O importante é saber se eu me sinto bem só quando estou daquele jeito. Estou bem vestido, estou bem produzido, então se aquilo é uma necessidade para mim me sentir bem por dentro, e sem aquilo eu sou infeliz, então aquilo está dominando a minha vida. E isso não é bom, né? Vaidade não saudável. Avisadora, né? Opressora, não é? Realmente, a pessoa vira escravo da aparência. Quando eu tenho 20 anos, eu tenho uma aparência. Quando eu tenho 40, eu tenho outra. Quando eu tenho 60, eu tenho outra. Agora, se essa variação, que é uma contingência de uma vida natural, ela vai mudar a minha alma, então eu não tenho os valores de Deus dentro do meu coração. Eu não posso entrar em depressão porque estou com 60, nem com 40, nem com 20, né? Eu tenho que me aceitar como eu sou, e eu não vou andar de forma... Quem conhece a Bíblia sempre vai andar de forma condizente, que não vai assim afetar a sua relação com Deus. Porque a nossa provisão é divina. Não é porque eu tenho um carro bom que eu vou ser feliz. Não é porque eu estou me vestindo com roupas finas que eu vou me sentir bem e aquilo vai me dar felicidade. Não, eu vou ter uma aparência, talvez assim, agradável para as pessoas que vão olhar. Mas eu não dependo desses elogios, desses reconhecimentos externos para me sentir feliz e realizado. Eu dependo de Deus. Aí então, nessas alturas, quando tem esses princípios firmados dentro de você, as coisas externas já não têm tanta importância, se está assim, se está assado, né? Claro que você não... Tudo tem nós vivemos num mundo lógico, racional. Você não vai ir num evento, você sabe que tipo de apresentação exige o evento. Então você não vai lá chocar as pessoas, entende? A gente não pode chocar as pessoas. Então a gente tem que ter uma linha externa de adequação por causa dos outros, mas não por causa do nosso coração. Entende? E eu, assim, prezo muito esse tipo de coisa, essa liberdade, digamos assim, porque também Deus diz que, né, conhecereis a verdade vos libertará. Mas essa questão, principalmente no caso, eu apresento um programa de televisão há 18 anos, né? Então, eu tenho uma aparência aqui na televisão, né? Mas se alguém fosse na minha casa no fim de semana, ia me encontrar de cabelo preso, sem maquiagem, de camiseta e um shortinho, talvez no verão, de pé descalço, mexendo no jardim, né? E isto é liberdade. Eu não quero ter aquela obrigação, por exemplo, de se eu não quero me produzir, eu poder ir num supermercado do jeito que eu tô, né? Então, porque senão realmente tu vira escravo das coisas, e Deus não escraviza ninguém, pelo contrário, Ele te liberta, não é? Veja bem assim, o que o mundo enxerga à primeira vista na gente? O corpo, a parte externa, mais externa do homem é o corpo, né? Então, aí eu não posso depender dessa aparência externa para me ter um bom relacionamento íntimo com Deus e receber as dádivas subjetivas de Deus que me faz ficar realizado, pleno e feliz, entende? É nesse aspecto. Veja bem, o dinheiro hoje escraviza as pessoas no mundo e faz gerar homicídio,
destruição. O dinheiro hoje é algo que está realmente destruindo a humanidade. Os interesses financeiros. E hoje, se tem um concorrente aí, não tem mais esses respeitos assim pelas pessoas, e vão lá e matam a pessoa porque está atrapalhando o negócio dele, entende? É uma coisa animalesca, né? Diabólica. Então, o amor a esse dinheiro, então, esse dinheiro que deveria ser servo dele é senhor da vida dele. E assim, a questão da aparência, da vaidade. Então, a vaidade troca de nome quando ela deixa de ser, quando eu deixo de ser totalmente dependente dela. Aquilo já passa a ser uma coisa normal para mim. Já não existe a vaidade. Então, a variável sempre está dentro da minha parte psicológica. E como eu encaro as coisas. Então, se eu tiver um senso de realidade, por exemplo, o teu espírito não tem idade, não vive na dimensão temporal. A tua alma também não. A alma nunca envelhece. Quem envelhece é o corpo. Entende? Então essas coisas temos que observar, e que só Deus, e uma intimidade com Deus, um desenvolvimento da nossa parte espiritual, pode nos libertar dessas coisas naturais, que facilmente podemos assim viver uma vida de grande sucesso e de grande paz na Terra, se a gente tivesse essa mente, essa alma restaurada pelo poder de Deus, né? É verdade, como se dissesse, tu tem vaidade? Sim. Tu pode viver sem ela? Sim. Então, eu creio que seria mais ou menos por aí. Porque a vaidade é algo subjetivo, entende? Ela não é natural. Ela se dissipa no momento que tu entra numa realidade. E aí tu pode estar bem vestido, bem apresentado, mas aquilo não é mais vaidade. Entendeu? Porque dentro de ti os valores são outros, que faz você se sentir bem, e não aquele reconhecimento de pessoas que estão olhando para você. Você depende de Deus e não das pessoas te dar elogios. E tudo é passageiro, o tempo passa, as coisas passam, né? E muitas pessoas entram em depressão, muitas vezes por causa dessas perdas aparentes, né? Da aparência, enfim, né? Mas, pastor, nós vamos fazendo um breve intervalinho e já voltamos com você, porque eu creio que a gente ainda pode discutir um pouquinho mais essa questão. Então, continue conosco que nós já voltamos. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, e o tema de hoje é vaidade. Vimos aí com o pastor Sérgio Alves no primeiro bloco qual é a diferença entre uma vaidade normal, saudável, e uma vaidade que realmente nos escraviza. Não é? E ficou assim bastante claro, pastor, de que a vaidade natural que nós temos de querer ter uma boa aparência é uma vaidade da qual a gente não depende dela para ser feliz, porque tem uma base sólida que é Deus, e quem conhece Deus, conhece os valores de Deus, tem uma base forte e sabe que as aparências passam e que a vida passa, né? Essa vida natural. Então, a questão de ser feliz com ou não aparentando, digamos, sempre aquela pessoa que nós não somos, né? Porque ninguém é assim 24 horas por dia. Então, mas aquela vaidade que quer mostrar para o mundo, para as pessoas, isso se vê muito nas redes sociais, não é? A questão da vaidade, essa é uma vaidade que realmente nos escraviza. Então, falando um pouco mais dessa base que é Deus, não é? Como a pessoa ter essa consciência, porque o senhor também falou na questão do dinheiro.
né? Que o dinheiro deve ser nosso servo e não nosso senhor, né? Mas que muitas vezes as pessoas são escravas do dinheiro e talvez por isso Deus não dê mais dinheiro para certas pessoas, enfim, pelo próprio amor dele, porque sabe que talvez ele se desvie. E isso é bem verdade. Hoje, olhando para a realidade, né, principalmente no que tange as mulheres, e isso não é uma crítica, gente, é uma constatação, mas eu creio que a gente deve estar alerta para isso, porque em função de se ter um poder aquisitivo, e às vezes nem tanto, acaba se endividando, né? Tem tantos recursos hoje estéticos, que às vezes tu vê as pessoas fazendo tantas coisas a ponto de outra chegar e dizer, nossa, eu nem conhecia a pessoa. Ela está muito diferente, não é mais aquela pessoa, ela se transformou com tantos procedimentos estéticos. Então isso, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está normal, porque a pessoa não se aceita como é, ou enfim, está buscando algo e joga essa questão desse algo que falta na aparência, não é? Geralmente, assim, esses procedimentos, quando praticados assim por pessoas, que tem um déficit muito grande emocional, uma rejeição, uma carência afetiva, e para sua autoafirmação, ela precisa receber elogios, reconhecimento externo, né? Geralmente, para se sentir bem e suprir porque a carência, ela não tem como você preencher com as coisas daqui de fora. A carência só pode ser debelada no coração de uma alma de uma pessoa pelo próprio Cristo e o Espírito de Deus. E as pessoas ficam tentando auferir essa paga aqui de fora. E aí vem o sofrimento, a escravização, né? Porque o que elas fizeram mês passado já é pouco, tem que fazer um pouco mais agora. Passa 2 anos, imagina. As coisas físicas estão descaindo, então tem que melhorar um pouco mais. E cada vez mais, aquela pessoa, se não encontrar o Cristo, ela vai ficar totalmente escrava e daqui a pouco ela não tem mais naturalmente como resolver aquele assunto, e aí entra realmente num desequilíbrio psicológico. Mas nem digo 2 anos, pastor. Tem pessoas que continuamente, mês a mês. Eu fiz isso, agora eu quero mais aquilo, agora eu quero mais aquilo, e mais aquilo, e mais aquilo. É uma coisa interminável, né? Então isso é sofrimento, é escravidão, né? Falta algo que deixa ela feliz consigo mesma, não é? E não estou dizendo que você não deva fazer o que é possível fazer, mas que não que você dependa daquilo para ser feliz, isso não. Claro, por isso eu disse, deixe bem claro, porque eu também faço minhas coisinhas, né? A gente quer estar bem, tem recursos, né? Quem não quer, né? Ter uma pele boa, realmente, como eu disse lá no início, né? Um cabelo cuidado, né? Enfim, então a gente pode fazer as coisas, mas não essa coisa muito exagerada que denota claramente que há um problema. Já naturalmente olhando, a gente percebe isso, mas a pessoa lá no fundo, ela está carente, está precisando de algo que ela julga ser as coisas do mundo e não são as coisas do mundo que vão suprir. Sempre que uma pessoa assim está dependendo dessas coisas externas, é porque há grandes problemas íntimos. A gente tem que sempre falar isso, e isso é uma verdade. E hoje, todas as pessoas que você encontra que não têm um nível de desenvolvimento espiritual, elas estão sofrendo por causa dessas coisas. E porque esses investimentos que a gente faz para receber reconhecimento, ou a gente quer conquistar coisas, quer ganhar coisas, para satisfazer aqui dentro, né? E eu quero dizer assim, mesmo o dinheiro, como nós falamos no bloco passado, não vai saciar você, porque se tu tem muito, tu tem medo que termine. Se tu tem pouco, tu está preocupado que quer muito.
a insegurança de você ter muito é que você venha a perder. Então você nunca entra em paz. Então o dinheiro é uma faca de dois gumes. Se você não saber lidar com ele, ele vai te matar, né? Ele vai deixar você privado de desfrute natural. Ele vai fazer com que você não durma de noite, olha só. Porque passa a ser um inimigo teu aquilo. E muitos não percebem. E é verdade, nós tivemos uma pergunta há algum tempo atrás aí, não é, que a pessoa perguntou, né, se era errado ela jogar, querer ganhar na loteria, não é? Se ganhar na loteria é uma bênção ou é algo ruim que a gente não deva querer. Então eu creio que o senhor já está respondendo isso, não é? Porque ganhar na loteria é bom. Agora, não pode o prêmio acabar com a pessoa, né? Então, que a gente saiba lidar com aquilo que ganha, com aquilo que recebe, com aquilo que tem. Porque a gente tem que saber o que são os valores reais de uma vida, né? E tem que botar em evidência pela escala de valores de forma correta para não nos prejudicar, né? Uma parte na Bíblia que diz, né, que a gente deve buscar os tesouros lá do céu e não os tesouros da terra, onde a traça corrói, enfim, ferruja, nesse sentido, né? E as coisas, as riquezas divinas são eternas. São coisas que não perecem. Hoje tudo que a gente tem por riqueza são coisas perecíveis, né? E que, eu penso, nem adianta ter todo esse dinheiro se a gente não vai desfrutar dele também, se ele vai servir só para nos trazer preocupações, né? Enfim, mais problemas ainda, não é? Mas bem, pastor, encerrando então nosso programa hoje, eu peço que o senhor dê aí um recado, né, para as pessoas que estão, quem sabe, dando um nozinho aí na cabeça, não é? Mas a gente precisa enfrentar essas questões práticas da nossa vida no dia a dia. É importante, sim, né? Não julgamos essas coisas, né? Do jeito que a pessoa quer andar, não é o nosso propósito, eu não tenho isso realmente, mas é importante a gente entender os princípios que devem serem cultivados para a gente suprir com as coisas certas e viver a vida pelas coisas da verdade, entende? Que nossa consistência seja Cristo e não as coisas materiais e as coisas naturais. É só isso. Que Deus abençoe a todos e voltamos aí na semana que vem. Amém. Até lá. Verbo.